mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma edição do nosso programa Security Talks. Hoje é o episódio 67 e nós temos hoje um assunto muito legal, que é segurança em parques eólicos, né? Não só o nosso parceiro Avantia, como inclusive o CT Hub, tem olhado muito para esse mercado, né? Então, eu acredito que é mais uma oportunidade agora da gente entrar mais dentro desse assunto e aprender bastante coisa. Vale sempre lembrar que se você está chegando aqui agora, se você está assistindo depois, não esqueça de deixar a sua pergunta aqui embaixo, o seu comentário, porque a gente sempre está respondendo nas nossas redes sociais. E também clica aí no botãozinho que você gostou, no joinha, porque quanto mais pessoas gostam da nossa transmissão, mais o YouTube divulga o nosso programa. E para poder comandar o programa de hoje, com o nosso convidado, vou chamar aqui o nosso amigo Antônio Egito. Boa tarde, Antônio, tudo bem? Oi, Rony, tudo bem? E você? Olha, hoje tudo nós bem. temos um convidado super especial, né? O Flávio Aibimber, né? Olha, um executivo de muita experiência no segmento de segurança, né? E hoje ele está atuando no segmento de parques eólicos. Ele vai nos trazer muitas novidades, Rony. Olha, eu gostaria de inicialmente chamar o Flávio para ele se apresentar, falar um pouco da sua trajetória, Flávio. Seja bem-vindo. Obrigado, Antônio. Obrigado pelo convite. Espero que eu possa ajudar realmente, trazendo um mercado completamente diferente, um mercado novo para mim. Eu estou aproximadamente 1 ano nesse mercado e a cada dia que passa eu estou aprendendo mais um pouco e achei interessante compartilhar a experiência que eu estou adquirindo nessa questão de parque eólico, que é muito diferente de tudo que eu já fiz até hoje. Então, um breve resumo: eu comecei trabalhando com antiterrorismo e tráfico de entorpecente na aviação, numa companhia aérea no Rio de Janeiro, por 11 anos. Acredito que tenha sido a minha escola, foi onde eu aprendi bastante coisa. E para a área de segurança, talvez o mais importante seja o senso de urgência, que muitas vezes a gente sente falta, né? A questão do senso de urgência. As pessoas simplesmente não priorizam alguma coisa, deixam para depois, e isso começa a se acumular. Então, a aviação foi uma grande escola, pude fazer diversos cursos, a maioria fora do país. Na época, já entregando minha idade, né, mas em 95, quando eu comecei, não tinha, basicamente, nenhum tipo de treinamento específico sobre antiterrorismo aqui no Brasil, então a maioria era feito fora nos Estados Unidos, na maioria, com órgãos especializados do governo americano. Depois da aviação, eu fui convidado a trabalhar no governo americano. Quando eu fui transferido para Confins pela aviação, a gente tinha muito problema de documentação fraudulenta, passaportes falsos, vistos falsos, tráfico de crianças, né? Pessoas tentando embarcar ilegalmente para os Estados Unidos, lá em Minas Gerais. E na época a gente mandava fax, né, para o consulado americano para verificar a autenticidade do documento, do visto. E por ter feito tanto isso, acabou chamando um pouco a atenção do governo americano, porque tinha um louco em Minas Gerais que barrava todo mundo, porque uma vez que a gente identificasse que a documentação era fraudulenta, a gente conduzia
aqueles passageiros para a Polícia Federal, o que obviamente gerou transtornos para mim, ameaças de morte, essas coisas que normalmente pessoas que estão acostumadas a trabalhar em segurança de maneira ética acabam recebendo. Com isso, acabei sendo convidado para participar de processo seletivo para o Consulado Americano do Rio, para ser o responsável por prevenção à fraude no Brasil. Então, a minha responsabilidade e atribuição era fazer treinamento para os cônsules, né, os oficiais consulares, os diplomatas que ficavam na janela, dando ou não dando o visto. Também muito sobre aquela questão de casamentos arranjados, que na época custava $10 mil, hoje custa 30 mil. Casamentos falsos, então a gente ia na casa das pessoas, a gente fazia todo tipo de investigações fora da caixa, porque todos que chegavam no consulado para uma entrevista já estavam preparados e sabiam as perguntas que o cônsul ia fazer. Mas uma vez que a gente suspeitava do caso, chamava a antifraude, que era representada por mim, e a gente tinha perguntas diferentes. Normalmente, as perguntas mais loucas são as perguntas que conseguem identificar fraude. As perguntas padrões, as respostas são muito fáceis. Fiquei lá por aproximadamente 4 anos, tive a oportunidade de fazer mais treinamentos no Departamento de Estado em Washington, treinamentos muito interessantes que acrescentaram bastante. Depois eu fui para a Microsoft, em São Paulo, foi quando eu saí do Rio de Janeiro para São Paulo. Na Microsoft eu fiquei por aproximadamente 2 anos, o nome do cargo era Regional Security Advisor, que era o gerente de segurança no Brasil. Então, eu fazia segurança de executivos, segurança dos escritórios, avaliação de risco, verificava se havia necessidade de alguma adequação para garantir a segurança e integridade dos colaboradores, principalmente, né? Depois da Microsoft, eu fui para a Nextel Telecomunicações. Lá, eu também aprendi bastante. Eu fiquei não somente na área de segurança, mas assumi segurança do trabalho, medicina do trabalho, facilities, investigação interna, fraude, enfim, uma série de áreas. Fiquei lá por aproximadamente 4 anos. Depois eu fui para uma rede de universidades chamada Laureate, que aqui em São Paulo é a dona da AMB, era a dona da AMB Morumbi, da FMU, da Business School de São Paulo. Nós tínhamos faculdade no Brasil inteiro, universidades no Brasil inteiro. E lá também foi outro lugar que eu pude aprender bastante, porque os riscos, se a gente for buscar os riscos, eu acho que todos possíveis apareciam na universidade. A gente tinha construção civil, a gente tinha engenharia, a gente tinha medicina veterinária, odontologia. Então, todos os riscos possíveis existiam dentro dessa questão de universidade. Eu achei que era uma segurança em universidade, na verdade é segurança em vários segmentos dentro da universidade, o que foi bastante interessante para mim. Lá eu fiquei 6 anos e cuidei também de safety, segurança do trabalho, segurança patrimonial, segurança de executivos, medicina do trabalho e meio ambiente. E depois eu vim para a Vestas, que é um segmento completamente diferente, não é americano, toda a minha experiência foi em empresas americanas, e agora eu entrei numa empresa dinamarquesa, onde a cultura é completamente diferente, a forma de trabalhar é completamente diferente, e por mais que a segurança seja semelhante, nos princípios, ela é completamente diferente na aplicação. Então, é como se a gente começasse do zero. Então, quando a gente fala que quando a gente não sabe nada, quanto mais a gente vai aprendendo, quanto mais a gente vai trabalhando, mais a gente tem a certeza absoluta que a gente não sabe nada, a mudança de segmento é um excelente modelo para demonstrar que a gente realmente está sempre aprendendo. Puxa, parabéns, viu, Flávio? Que currículo, hein? Rony, você viu o currículo do nosso convidado? Vi, sensacional. E não tenha dúvidas, que mesmo, Flávio, você comentando ser mais novo na parte do parque eólico, mas com a bagagem dessa fica mais fácil, né? Com toda certeza. Eu me diverti bastante. Por isso que eu já vou perguntar ao Flávio, para ele falar um pouquinho, né, desse segmento, né,
o momento desse segmento. Flávio, eu estava indo aqui para o interior de Pernambuco para uma reunião numa cidade a 450 quilômetros, né, São José Belmonte, e eu vi vários caminhões levando aquelas hélices gigantes, né, com o nome da sua empresa, Vestas. Então, vocês devem estar atuando muito, né, por aqui pela região Nordeste. Fala um pouquinho do momento do segmento eólico aqui do Brasil ou do mundo, e se você ficar mais à vontade, pode ficar à vontade. Eu não tenho a informação oficial da empresa, mas eu pesquisei em fontes oficiais do site da empresa para trazer para vocês. O que eu posso dizer é que o segmento está estourando, né? É um segmento do futuro. Eu acredito que, por se tratar de uma energia renovável, limpa, e com muito poucos impactos, né, ao ambiente, e com relação às pessoas que são os proprietários de terra, porque são torres, né? Então eles não atrapalham a agricultura, não atrapalham a pecuária, eles são realmente torres instaladas no meio de nada, né? A maioria dos parques, eles ficam em locais isolados, eles não ficam perto dos centros urbanos, eles ficam em locais distantes, como você falou, 430 quilômetros de alguma cidade conhecida. Recentemente eu tinha que ir para Jacobina e Umburana, né, interiorzão, para poder visitar um parque eólico. Então, a cada vez que eu viajo, eu vou cada vez mais longe. Então, hoje eu sou responsável aqui pela América do Sul. Então, eu tenho projetos no Chile, Colômbia, Argentina, Peru, Equador, e cada um num momento de mercado, né, num momento de crescimento maior ou menos maior, não tem nenhum pequeno, são realmente muitos parques que estão sendo construídos. Aqui no Brasil, a região Nordeste, sem dúvida, é a número 1. A gente tem muito parque eólico no Rio Grande do Norte, tem muito parque na Bahia. Eu estava lendo também, né, em algumas fontes, desculpa eu ter interrompido você, que o Rio Grande do Norte é o estado do Brasil, né, que tem mais procura para a instalação de parques eólicos, né? O que se deve a isso, hein? Inclusive, falo que hoje o Rio Grande do Norte já tem gente, já tem pensando até montar fábrica lá, né? A gente hoje tem uma fábrica em Fortaleza, uma fábrica que produz equipamentos para o aerogerador, que é o conjunto, né, a torre, mais a parte de cima, onde ficam as pás, e a parte de tecnologia, de transformação de energia, né, o gerador propriamente dito, que transforma a energia do vento em energia elétrica. O Rio Grande do Norte, eu acho que ele tem vantagem grande pelo vento, né, pela posição geográfica que ele ocupa, né, na pontinha ali do Brasil. Ali é um lugar que tem bastante vento. E também existem muitos locais que não são próximos ao centro urbano. Então, quem faz rally, quem faz essas aventuras assim, acaba se esbarrando numa torre eólica, num parque eólico, que é algo gigantesco. São várias torres isoladas, afastadas uma das outras, e é muito interessante quando você visita a tecnologia embarcada nesses geradores. Poxa, que coisa interessante, que a gente estava conversando um pouquinho antes, e você estava me explicando que existe uma diferença muito grande, né, da gente fazer a segurança em um parque de energia solar e um parque de energia eólico, porque a energia eólica ela fica, cada torre, de certa forma, isolado, né, como se fosse aquele lugar ali, ocupando um pedaço de uma terra, depois, mais na frente, você não faz um cerco, né, amarrando todas as torres, e sim individualmente. Isso é uma diferença muito grande, né, Flávio? Isso facilita ou dificulta o controle da segurança? Dificulta bastante. Eu acho que esse foi o primeiro desafio que eu identifiquei quando eu entrei, e até pelos segmentos que eu passei. A primeira coisa que eu pensei vamos cercar o perímetro. Vamos fazer uma segurança para cercar o perímetro. E
Que perímetro? No primeiro projeto, eu já vi que era impossível. A gente tem parques com 30 quilômetros por 15 quilômetros de extensão. Então, é simplesmente inviável pensar em proteção perimetral. Um outro ponto interessante é que os parques eólicos, eles são propriedade de alguém, né? E a Vestas, a empresa que eu trabalho, é contratada para fornecer os aerogeradores, colocar os aerogeradores para funcionar, em alguns casos, a fase de serviço e manutenção, que pode durar até 20 anos. Então, existe uma peculiaridade. Então, a sua empresa constrói o parque e entrega para uma empresa de energia que vai agora explorar aquela energia, vai vender aquela energia, é isso, né? A gente constrói os geradores. Os geradores, exatamente. Isso. O parque eólico é de propriedade de alguma empresa, existe concorrência, a gente compete com outras empresas muito grandes, e uma vez que a gente receba, que ganhe essa concorrência, a gente faz um planejamento todo, faz uma fase de construções, né, uma fase de construção dos aerogeradores, aonde você tem um transporte gigantesco dessas pás eu já vi gigantes. Então, tem essa fase de transporte, que é uma fase bastante delicada, tem que ter escolta da PRF, o chão tem que ser preparado para a gente entrar no parque, tem toda uma fase prévia. Uma vez no parque, a gente tem gruas, que são guindastes, que eu nunca vi um negócio desse tamanho, é realmente um guindaste gigantesco. As torres têm 90, 120 metros de altura, então esses guindastes sobem as pás, os equipamentos, a 120 metros de altura, o que é uma coisa louca, é uma coisa gigante. Ô Flávio, existe no Brasil algum órgão regulador desse mercado? Já existe? Ou isso ainda está em fase inicial, embrionário? Não, existe, até onde eu sei, a ANEEL é responsável pelo órgão regulamentador. Recentemente, teve uma aprovação para a exploração de offshore. Então, até agora, a gente estava falando de parques eólicos que ficam num terreno. Tá. E agora a gente já está falando de parques eólicos que ficarão no mar, né, que é um outro tipo de serviço, é um outro tipo de instalação, outro tipo de segurança. Nós já temos no Brasil. Tudo tem que ser adaptado. Já tem algum no Brasil? Eu não tenho informação se a gente tem um parque desses no Brasil. No exterior, na Europa, a gente já tem. Aqui no Brasil, eu não sei, eu realmente não sei informar, mas existem projetos recentes que a gente está tentando ganhar para projetos offshore. Que coisa! Agora, e isso é um mercado diferente, né? Muito diferente, porque o pouco que eu conheço, vocês vão ter que fazer essa energia ir para uma linha de transmissão, né? Para chegar na operadora que está adquirindo. Como é que você vai fazer lá no meio do mar uma coisa dessa? É complicado, né, Flávio? É bem complicado. Eu acredito que sejam cabos que vão sair da torre para uma subestação em solo, e essa subestação interliga com a rede de energia e aí é transmitida para onde eles quiserem. Perfeito. Mas se a gente pensar em como fazer a segurança de um parque eólico que fica no mar, né, também é bastante interessante. Vai ser um desafio para você, né? Sua empresa entrando nesse offshore, né? Vai ser interessante. E como é que é a tecnologia aplicada na segurança desses parques, Flávio? Ela já está regulamentada, já tem um modelo, está inserida no modelo de negócio, ou isso ainda é um desafio para você que trabalha nessa área, construir esse modelo de negócio com a direção da empresa, com as pessoas que constroem os parques e também quem mantém o parque, né? Já tem alguma coisa madura nesse sentido? Olha, existe algo maduro que é feito hoje, não necessariamente é um modelo que eu pretendo implementar. Eu sempre, em todas as vezes que eu mudei de empresa, o meu primeiro objetivo é fazer uma avaliação de risco, entender o negócio, onde ganha, onde perde, o que estamos defendendo do quê, né, o que estamos protegendo de quem. Então,
eu acho, né, no meu entendimento, que existe muito espaço para mudar o modelo atual. O modelo atual, basicamente, e aí eu tenho que explicar uma parte, né, o parque eólico, ele é de um dono. E quem é responsável pela proteção do parque eólico é o dono do parque. Então, ele tem controle de acesso, uma entrada lá, que é a entrada oficial, mas o parque tem várias entradas vicinais, né, o que é uma dificuldade para a segurança. E nós, da Vestas, como nós só entramos no período de construção dos geradores, e que pode demorar meses, ano, para fazer 1 ano e pouco, dependendo da quantidade de geradores, quantidade de guindastes principais, enfim, de uma série de fatores, a nossa responsabilidade ela fica basicamente em proteger os nossos colaboradores e o nosso equipamento que chega no parque. Perfeito. Então, tanto o parque, o dono do parque, quanto nós, adotamos segurança patrimonial. A Vestas, particularmente, não trabalha com segurança armado, então o que nós fazemos é colocar segurança dentro de um veículo que faz rondas e seguranças em lugares estratégicos, no mesmo lugar, por exemplo, de armazenagem. A gente vai ter sistema de câmera, vai ter uma segurança física na frente, e no parque em si é ronda, porque é inviável, impossível. Nós temos parques aí com 180 geradores. Eu não tenho como fazer um segurança por turbina. Isso inviabiliza o negócio. Então, a gente tem que pensar em estratégias diferentes para conseguir fazer uma segurança adequada. E eu acho que existe espaço para a tecnologia na segurança dos parques. Interessante, até porque o parque é tecnologia pura, né, Flávio? Então, você também tem que fazer a segurança dessa tecnologia que faz a coisa funcionar, né? Mas eu acho que, será que ainda eles investem, a turbina, o parque em si, é tanta segurança ali envolvida, e eles não investem ainda em segurança com tecnologia, tipo analíticos, em câmeras, ainda não, isso aí ninguém está fazendo isso ainda, Flávio? Depende do risco, né? Então, existem países que eu sou responsável, em que nós temos drones, nós temos câmeras térmicas em cima de um veículo, escolta de segurança desde o aeroporto até o hotel, até o projeto. Então, esses países, Flávio? Quais são os países? Claro. Hoje, os países onde eu tenho mais riscos e onde eu tenho, por consequência, maiores investimentos, inclusive em tecnologia, Chile e Colômbia. Chile e Colômbia. O México também tem bastante, mas ele não está comigo. O México está com um par meu. Mas aqui na minha região, Chile e Colômbia são os países que oferecem mais riscos. Cada um oferece um risco diferente. A Colômbia, a gente tem um risco, porque os nossos parques, como sempre, vão procurar locais mais isolados e onde tenha mais ventos. E na Colômbia, um dos lugares preferidos fica em Guaíra, que é no norte da Colômbia, próximo à fronteira com a Venezuela. E, infelizmente, a fronteira com a Venezuela é um lugar vulnerável. Então, nós temos grupos armados, multinacionais, ou seja, de bandidos colombianos e venezuelanos, que entram na Colômbia para fazer alguma coisa errada, para furto, roubo, sequestro. Então, é um risco bastante diferente. Por sua vez, e esse território Guaíra é um território indígena, é uma reserva indígena. Então, o exército e a polícia não têm muita ingerência dentro dessas localidades. A gente tem que solicitar o apoio deles para a escolta dos nossos equipamentos, convênios formais, oficiais, né, dentro da lei da Colômbia, mas eles, dentro de um território guaiú, eles não têm muita autoridade. Quem tem autoridade dentro do território guaiú são os guaiú. Então, isso é outra realidade diferente de tudo que eu estava acostumado. No Chile, nós temos algo um pouco parecido. No Chile, nós temos grupos que se infiltraram
na comunidade indígena Mapuche, né? São os índios Mapuche, são as pessoas que eram os donos da terra, e que incendeiam escritórios, incendeiam caminhões, interrompem vias. Teve já assassinaram policiais. Existem grupos infiltrados dentro dos Mapuche que têm treinamento da Farc e eles fazem bastante barulho, bastante risco de segurança para a gente, e aí a gente justifica um investimento maior na área, especificamente onde eles atuam, que é na área de Temuco, no sul do Chile. Mas é interessante o que você está falando, né? Então, a maior preocupação nesses países que você está citando é com seus colaboradores, né? Porque e os cabos de cobre? Tem furto também nesses lugares, ou é mais coisa aqui do Brasil? Que aqui o Brasil tem muito ladrão de cabo de cobre, né? O Brasil, por incrível que pareça, a gente tem alguns casos de furto, especialmente no Rio Grande do Norte, e basicamente de cabos de cobre que já até estão enterrados, eles desenterram e furtam um pequeno pedaço desse cabo de cobre, não é algo muito grande. É raro levar uma bobina, porque precisa de um caminhão, precisa de uma estrutura diferenciada. E são pessoas que sabem o que estão fazendo. Eles não iriam mexer num cabo de cobre enterrado que transmite energia para a subestação se não soubessem como fazer para não sair fritado, né? Então, aqui no Brasil, o índice de furtos ele existe, mas ele não se compara à quantidade de incidentes relacionados à proteção à vida, que é a minha prioridade, em Colômbia e Chile. Colômbia e Chile, sem dúvida, é proteção aos colaboradores que lá estão para fazer o trabalho. E aqui no Brasil é mais material mesmo, né? Cobre, óleo diesel, né? Imagino que tenha tentativa de furto disso aí também, né? São pequenos furtos. Óleo diesel, a bateria de um guindaste, são pequenos furtos. Como o parque ele fica numa área muito extensa, muitas vezes a quantidade de rondas não é adequada para o tamanho do parque. Então, quando o ronda passa, alguém que é da comunidade do lado, porque aquilo ali atravessa várias comunidades, apresenta uma oportunidade, né? É um oportunista, ele vai lá, furta o que ele quer e vai embora, né? Com veículo, com bicicleta, a pé, depende da motivação dele. Você está falando aí e está me despertando uma curiosidade, não sei se o Rony também está pensando nisso e o nosso público. Vê só, o parque cada local, são isolados um do outro, né? Aí vocês constroem um de cada vez ou é 3, 4 simultaneamente? Como é que você faz essa cobertura, por exemplo, durante a noite, que não tem energia ainda, né? Ou você já trabalha com solar para fazer as imagens? Como é que você faz essa segurança no momento que você está construindo o parque? Você constrói um de cada vez ou são 5, 6, 10 simultaneamente? Isso é uma curiosidade interessante você explicar para a gente, né? Sim. 5, 6, 10, 20, 30, 50 parques ao mesmo tempo. Simultaneamente? Simultaneamente. Depende muito do que foi acordado com o cliente, quem comprou. Aí vai feito um cronograma de acordo com disponibilidade de equipamentos, que são equipamentos específicos para esse tipo de serviço. O tempo que demora para fabricar os produtos, né, a matéria-prima para um aerogerador. Você coloca num cronograma e, de acordo com a capacidade produtiva que nós temos, a capacidade de implementação, vários parques simultaneamente. E como é que você faz a segurança disso durante a obra, Flávio? Depende de onde. Se a gente estiver falando de Brasil, a gente tem a implementação de segurança patrimonial, segurança fixa dentro das áreas críticas, segurança fixa do lado desses guindastes, que além dos colaboradores, um dos riscos que a gente enfrenta é o atraso das obras, que isso gera multa. E os rondantes, porque as turbinas, quando elas são transportadas para um parque, elas são colocadas no chão, né? Então, tem pá, tem
todos os equipamentos ficam no chão, do lado de um buraco gigantesco, concretado, onde a gente vai encaixar a torre, né, e fixá-la naquele ponto. Então, se eu tenho 120 aerogeradores, durante, sei lá, um mês, esses geradores vão chegar no parque e vão ser colocados nos seus respectivos lugares, e a gente tem que fazer a segurança desses 120 equipamentos que estão no chão. E aí a gente tem que incrementar a quantidade de rondas, de patrulhas, sempre depende do risco. Se o risco for maior, a gente implementa alguma coisa mais eficiente, tecnologias ou coisas assim. Para um parque na Colômbia, por exemplo, que eu acho interessante compartilhar, a gente tem um projeto que está para iniciar na fronteira com a Venezuela. Acho que são 110 geradores, não me lembro agora, mas é um parque bem grande. E o trabalho que nós temos lá é um trabalho de inteligência, então nós temos pessoas que fazem um trabalho de inteligência e prevenção, que conversa com a comunidade guaiú, que são aliados, né? Às vezes as pessoas acham que eles são um problema, eu não acho. Eles estão no direito deles, na terra deles, e são grandes aliados nossos. Então, a gente faz muita inteligência com essas comunidades para identificar se existe algum risco iminente, alguma coisa que pode acontecer, e a partir daí a gente se programa. Nesse parque, na Colômbia especificamente, nós vamos ter bastante equipamento, bastante tecnologia. Então, a gente vai ter esses veículos com câmeras infravermelhas, com câmeras térmicas para fazer a vigilância à noite. Nós, para quem conhece bastante aí de segurança, a gente fez aquelas barreiras perimetrais, né, as barreiras concêntricas de segurança, né, que aparece aí na literatura. Então, a gente faz uma camada externa com esse veículo, que tem câmeras térmicas, que fica num lugar estratégico. A gente não monta 110 equipamentos ao mesmo tempo, a gente vai montar 2, 3 ao mesmo tempo. Então, a gente faz barreiras de proteção neste perímetro. Então, vai ter um perímetro externo, todos se comunicando, um centro de controle, né, que vai receber toda a informação e soar o alarme para evacuar o parque, se necessário. Numa segunda camada, a gente tem câmeras, com também térmicas, né, que tem a capacidade de verificar, mesmo no escuro, se alguém está se aproximando. Essas câmeras são alimentadas por energia solar, ligadas ao nosso centro de comando e controle. E aí uma última barreira, que são as seguranças efetivamente, né, a segurança física. Então, eu acho que a solução de uma segurança é um mix, né, adequado, dependendo do negócio, dependendo da estrutura, de tecnologia e homem. A gente não pode descartar o homem de maneira alguma, é simplesmente inviável, são extremamente importantes, e a tecnologia ela tem que entrar para ajudar, né? Eu já tive experiência de tecnologias que mais me complicaram do que me ajudaram. Com certeza não foi da Avantia, viu, Flávio? Eu acho que... não deve ser. Ô, Flávio, vocês já usam drones aqui no Brasil com câmeras ou com analíticos? Ô, Antônio, antes do Flávio responder, eu vou falar rapidinho aqui 2 recadinhos. Opa, vamos embora. E nós temos uma novidade no programa de hoje, viu? Eita! A novidade é o seguinte: a Avantia lançou uma pesquisa de mercado para saber como está o mercado de tecnologia e segurança. Então, nós vamos postar aqui agora no chat um link, e aí a nossa equipe vai colocar o link. É um link simples do Google Forms, tá? Onde o objetivo é a gente ter um panorama do mercado, tá? Aí na carta aqui de apresentação, queremos ampliar a visão, né, sobre o nosso mercado e você pode nos ajudar. Então, elaboramos uma pesquisa para reunir e analisar informações relevantes sobre os desafios que acercam gestores e principais players da segurança. Então, é muito bacana a sua contribuição. A gente pede encarecidamente que você contribua. Agora você está nos assistindo aqui, mas depois você vai conseguir clicar. Você já pode deixar salvo o link, ou você vai poder clicar depois. Não perca essa oportunidade de participar da nossa pesquisa e também mandar um abraço para a galera que está aqui agora.
Ó, o pessoal acabou de postar aqui, ó, respondam a pesquisa, esse é o link. E vamos mandar um abraço aqui para o Thales, para a Rose Sampaio, o Gabriel Tavares, o Mário, sempre com a gente aqui também, José Carlos Mesquita, a Karen, o pessoal do marketing também da Avante aqui acompanhando a gente, o Claudinei, a Ana Laís Batista, o pessoal gostando bastante. É isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, aproveita para enviar, porque a gente está vendo aqui que é uma mega operação, né? A segurança nos parques eólicos. Vamos lá, Antônio. Eu acho que o Flávio ia responder, né, Flávio? Fica à vontade. Eu já esqueci a pergunta. Fala aí de novo, por favor. Cara, também esqueci a pergunta, viu? Sobre a questão dos drones. Sim. Sim. Se você tem aqui no Brasil, né, aplicação já de drones com analíticos nas câmeras, ou ainda no Brasil ainda não. Eu Tá. tenho no Chile. Mas se você é sempre Sim, pode falar. Sempre uma das coisas que eu também sempre defendo é que na segurança tudo tem que ser justificado na vírgula. Então, se eu sugerir alguma tecnologia diferente, alguma coisa que quebre esse paradigma de como eles fazem já há algum tempo, eu tenho que ter maneiras de medir, de aferir quais são os resultados que essa tecnologia vai oferecer em detrimento da segurança física que estava sendo feita. No Chile, isso está sendo bastante útil, especialmente porque eu tenho que fazer verificação de rotas, porque os nossos colaboradores são escoltados, então a gente sobe o drone para verificar se a rota está segura, se não tem alguma caminhonete parada no acostamento que possa oferecer algum risco. Se houver algum risco, a gente aciona a polícia. Enfim, então, é fácil justificar, sei lá se o nome é fácil, né? Mas é justificável quando o risco é alto e as ameaças são constantes. Agora, quando a gente fala em furtos, a gente tem que fazer a avaliação de quanto foi a perda apurada, de quanto vai ser o investimento e como isso vai se reverter para a empresa. É a tal da visão horizontal do negócio, né? Eu acho que nós não podemos ser somente seguranças, nós temos que ser executivos da área de segurança, e para isso você tem que entender o negócio e como falar com o negócio de uma maneira que você não seja questionado. Então, isso se chama um business case muito bem feito. Perfeito. Agora, aproveitando que você falou, quebra de paradigma, né? Por que esse segmento de energia eólica tem esse paradigma de não investir em segurança com muita tecnologia, Flávio? O que se deve a isso, hein? Eu acho que é pelo índice de ocorrências. Eu acredito, uma vez que o índice de ocorrências comece a aumentar e impactar diretamente no negócio, impactar em atraso de obra, impactar em custos elevados de reposição de peça, uma vez que isso aconteça, certamente eu vou ser provocado pelo negócio para falar, você tem que achar um jeito de diminuir isso. E essa é a hora. Eu já ouvi isso uma vez, né, de empresas de segurança falando, vamos botar mais segurança. E eu discordei. Eu falei, não adianta botar mais segurança, você tem que ter inteligência, você tem que descobrir quais são as vulnerabilidades, aonde que são os acessos utilizados pelo pessoal que está entrando para cometer furtos, e a partir daí você fazer uma estratégia, inclusive implementando segurança eletrônica, como alarmes de intrusão, sensor em estradas de sinais, ou o que seja, ou até barreiras físicas nos lugares que são vulneráveis. Então, acredito que falta ainda aqui no Brasil uma provocação ao setor, especialmente porque neste setor especificamente, os itens atrativos, né, que são atrativos para o bandido, que tem receptadores que consegue ser passado, né, são poucos. Os equipamentos são gigantescos,
Então, a Perfeito. gente está falando sobre cabos de cobre que, na maioria das vezes, ou estão em bobinas com quilômetros, que eles não têm como furtar, a não ser que se exponham demais, ou de cabos de cobre que estão enterrados e que oferecem um risco de vida para Perfeito. essas pessoas. É claro, bateria, óleo diesel, gerador, aqueles iluminação com geradores, bateria, eles também gostam de pegar. Mas, ainda assim, o custo, as perdas apuradas, não justificam um investimento maior. Mas eu já estou colocando em custos, em estimativas de projetos grandes, no mínimo, drones. No mínimo, Perfeito. drones. Muito bom. Ô, Flávio, e você se constrói, tudo bem. E quem vai ficar mantendo a torre, né, a usina eólica, também vai precisar de segurança, obviamente, né? Porque depois de você investir uma fortuna, colocar para funcionar, e o cara vai lá e faz algum furto e para aquela usina, é um prejuízo também muito grande, né? E vocês têm alguma relação de dar dicas ou sugerir uma análise de risco para o cliente de vocês, de como ele deve fazer a segurança desses parques? Sim, alguns clientes não possuem uma área de segurança patrimonial específica, eles são uma área de HSE, né, de Segurança e Medicina do Trabalho, Certo, ou muitas vezes um engenheiro, alguém que não tem essa experiência na área de segurança. Então, eu visitei um parque na região Nordeste, em que eu fui conversar com o cliente, exatamente na tentativa de auxiliar ele, porque estavam ocorrendo furtos, e eles já tinham comprado câmeras para colocar em cada turbina, em cada aerogerador, na porta de cada aerogerador, uma câmera monitorada por uma sala onde tem um vigilante. mas em Na cada minha turbina um visita, vigilante? um vigilante numa sala na guarita, na frente do parque, e que olhava sei lá quantas imagens disponibilizadas. Certo. E eu conversei com o pessoal do cliente e expliquei, olha, isso aqui não vai funcionar, esse vigilante que está na guarita não vai conseguir monitorar as câmeras, o monitoramento ativo, para mim, ele só funciona em casos específicos, ele não funciona em todos os casos, eu acredito muito mais no monitoramento passivo, ou seja, acontece um alarme, você olha, do que o Uhum. monitoramento ativo, que é uma pessoa tendo que olhar para 30 imagens, vai chegar uma hora que ele vai estar vendo uma coisa só, ele não vai estar vendo nada. Toda certeza. Então, é uma questão de estratégia. E eu falei para eles, se vocês colocarem câmeras nos geradores, na porta dos geradores, coloca uma grade, protege a câmera com uma grade, porque vão furtar as câmeras. E, obviamente, começaram a furtar as câmeras. Muito bem. Mas era Agora, um investimento que eles já tinham feito. Né? E aí, quando eu expliquei o porquê, o como, segurança tem que sempre ter o porquê. Não existe segurança sem um porquê, sem uma justificativa, sem uma estratégia por trás. Qualquer um que fala tem que ter segurança, porque tem que ter segurança, provavelmente não está atualizado. Né? Então, eu acho que segurança é muito mais do que isso. Flávio, e se você fosse, pelo que eu estou entendendo, você já está bastante envolvido em criar esse modelo de segurança, tanto para a obra, como para sugerir para os seus clientes. Já existe esse trabalho de análise de risco no papel? Você está projetando isso? Como que a gente pode... Você pode falar um pouquinho desse seu projeto? Até quebrando o paradigma que eu entendi também, né? Todo projeto que a gente vai construir tem uma avaliação de risco. Tá, Dependendo do tamanho do projeto, eu vou ao local e faço uma avaliação de risco. Se o projeto tem poucos geradores, não vale a pena, se tiver 9, 10 geradores, talvez não valha a pena a minha visita para uma avaliação de risco completa, para poder, no final, colocar um segurança. Então, em projetos maiores, a minha ideia é visitar a todos esses projetos, eu já comecei, e através dessa avaliação de risco, justificar a implementação de tecnologia para somar
ao homem. Então, existem alguns projetos que ainda não saíram do papel, que ainda estão em fase aí de concorrência, em que eu já incluí o drone, eu já incluí a presença de um drone. E, aos poucos, eu acredito que eu vá conseguindo quebrar esse conceito de que segurança é somente o homem, né? De que segurança ela tem uma parte de prevenção e inteligência, tem uma parte de tecnologia, tem que estar associada ao homem, senão não vai funcionar. E eu tenho tido exemplos bons no Chile, na Colômbia, onde a gente tem essa tecnologia implementada. Então, eu tenho como demonstrar o que está acontecendo. Por exemplo, tem um parque no Chile que tem um bloqueio, se não me engano, de 3 geradores, que é uma reclamação dos vizinhos ou alguma coisa assim, de indenização, ou seja lá o que for. 3 geradores estão obstruídos, ninguém pode entrar nem na segurança física. O drone entra. Então, a gente consegue avaliar se houve algum dano, vandalismo, se houve algum problema, claro que a gente não consegue olhar no detalhe, porque se a gente baixar o drone lá, vão destruir ele. Mas a gente consegue monitorar o que está acontecendo, se tem alguém lá mexendo nas coisas, se tem algum ato que a gente deva se preocupar e acionar a autoridade policial. Então, o drone, ele é uma tecnologia bastante interessante, mas não é a única. Perfeito. Mas vê só, você falou que cada torre fica muito distante uma da outra. E eu também estou entendendo que você falou que você vai colocar um vigilante em cada torre ou a cada Não, jamais. 4 torres? Impossível. Mais, né? Então, ele tem que Impossível. Um fazer vigilante rondas, por torre, né? você quebra o projeto. Então, você vai fazer rondas, né? Que eu estou entendendo, né? Com esse Rondas. vigilante. Ele vai ter que andar, né? E É aí, um veículo com iluminação adequada para poder andar no escuro, porque é completamente escuro, certo, com comunicação via rádio. perfeito. Enfim, é uma segurança tradicional. Eu diria que isso aí é a segurança tradicional, é botar seguranças rondando o perímetro, o terreno, onde estão os nossos equipamentos, Certo, em quantidade suficiente para que não tenha muito intervalo entre um e outro, para que alguém entre lá e furte alguma coisa. Ou não sendo previsível, não fazer rondas de maneira previsível. A cada 1 hora eu vou fazer. Isso não funciona também. perfeito. E o controle de Então, acesso? outra, Porque o dono desse parque, ele precisa controlar o acesso, não precisa? De sim, quem vai lá fazer sim, manutenção, quem é curioso, quem é sim. o cara que vai roubar. Como é que você vai controlar esse acesso, que é tudo espalhado, Flávio? Pois é, o dono do projeto é responsável pelo controle de acesso. Normalmente eles constroem uma guarita, colocam 2 vigilantes e todo mundo que entra e sai passa por um procedimento específico de segurança para entrar e para sair. Isso é feito pelo pessoal do cliente, não é por nós. E o nosso time de segurança fica espalhado pelo parque, buscando os lugares mais vulneráveis. Então, também não adianta eu fazer ronda em 100 turbinas se eu sei que na área onde está a turbina 16 é onde eu tenho a maior incidência, porque tem uma comunidade do lado. Perfeito. Então, é tudo uma questão de estratégia, né? Você talvez não tenha a quantidade suficiente, porque talvez seja inviável, mas você tem como mudar a estratégia e proteger os lugares críticos, né? Então, é uma segurança tradicional associada à estratégia de inteligência. E, eventualmente, um dia a gente consegue justificar a implementação de novas tecnologias Perfeito. para proteger o patrimônio mais do que as pessoas. Agora, como é que você faz o controle de acesso ou o controle de segurança se não é cercado, né? Eu acho que isso são vários acessos. É complexo isso aí, né, Flávio? Né? A resposta é não tem. Não tem, né? Não tem. É impossível você fazer proteção perimetral em parques grandes. Talvez num parque muito pequeno você consiga cercar ele, botar alguma barreira perimetral, colocar barreiras físicas nos acessos vicinais que foram identificados. Mas em parques com 120 turbinas, aerogeradores, isso é completamente inviável. Não existe segurança perimetral. Então, o que tem que ser feito
é você associar a sua segurança com a segurança do cliente, traçar uma estratégia em conjunto para mitigar risco, né? Não zera, mas você mitiga o risco, especialmente se você tem essa integração entre as duas seguranças, né? A segurança nossa e a segurança do dono do parque. Muito bom. Aproveitando a sua experiência, que é vasta, Flávio, qual é a diferença de você trabalhar fazendo segurança nos parques eólicos e solares? Na sua opinião, qual a principal diferença para a gente montar um projeto de segurança nesses dois segmentos? Olha, eu vi um projeto eólico associado ao nosso projeto, e a grande diferença é que, pelo menos nesse parque, eu não sei falar sobre todos os parques eólicos, parques de energia solar, mas Sim, é que as placas solares ficam concentradas, não ficam espalhadas, elas ficam concentradas e você perfeito. consegue cercar. Você consegue cercar. Então, o que eu vi tinha essa facilidade. Então, sei lá, tinha 100 placas solares cercadas com barreiras perimetrais e tinha um vigilante próximo que podia verificar com câmeras, verificar se alguém invadiu. Então, eu não sei se existem parques solares em que fica também distribuído em 35 quilômetros por 18 quilômetros de extensão. Acredito que não, acredito que eles ficam bem concentrados Inclusive com mesmo e cerca, com a né? possibilidade da barreira, Inclusive os a que eu barreira visitei, perimetral. todos têm cerca, né? Todos que eu É, visitei têm cerca. os que eu visitei também tinham cerca, estavam todos concentrados. E e veja, a segurança é a questão da adaptação, né? É uma segurança completamente diferente. Eu estou começando do zero, tive que começar a aprender do que se trata, como se faz, qual o investimento viável, qual o investimento inviável. Tudo isso teve que ser avaliado quando eu entrei na empresa. E agora eu acho que eu já estou conseguindo chegar num momento de que aqui no Brasil, para parques de maiores dimensões, começar a justificar a necessidade de tecnologia. Uma outra mudança que eu fiz assim que eu entrei, existia muita contratação de empresas pequenas e locais de segurança. Empresas Hum, locais de segurança. E uma das primeiras recomendações, sugestões que eu dei para o negócio é não contrate empresas pequenas locais de segurança. Contrate empresas grandes, com reputação, e que no contrato deles, se ocorrer alguma coisa durante o momento em que eles estão realizando a vigilância, a responsabilidade da perda vai para eles, né? Então, interessante. é uma outra maneira de mitigar risco, é você terceirizar o risco. Então, você contrata uma empresa de segurança que tenha a capacidade de fazer isso, que tenha tamanho para fazer esse tipo de coisa e principalmente realizar a avaliação de risco. Eu também observei que algumas dessas empresas pequenas começavam a fazer segurança no parque sem uma análise prévia de quais são os riscos e vulnerabilidades desse parque. Então, é outra coisa que eu solicitei, além de contratar empresas grandes que possam aportar perdas, eventualmente, que aconteceram durante o trabalho deles, são empresas que são profissionais e que fazem Certo. uma avaliação de risco prévia. Então, eles vão no local, verificam todas essas estradas vicinais que vão parar no parque, todos os acessos, e vão propor a segurança adequada, física e tecnológica. Então, isso também já está acontecendo. É interessante que quando eu me deparei da estrada, né, quando eu estava indo para o interior de Pernambuco, tem aqueles caminhões gigantes, né, que você chama de par, né, é uma par, né? Aquilo ali já faz parte do processo de segurança, né, Flávio? Ali vocês já são responsáveis, né, em trabalhar aquele transporte ou aquilo ali é terceirizado? A empresa que transporta é responsável pela segurança? Depende da transportadora e do país. Na Colômbia, por exemplo, a responsabilidade é da transportadora, mas eles não são responsáveis se acontecer um roubo, se eles interceptarem os caminhões ou cometam vandalismo. Então, além
de ter polícia ou exército que a gente solicita para fazer o acompanhamento na Colômbia, a gente também tem a nossa segurança que faz essa escolta. Então, a gente tem o precursor, aquela viatura que vai na frente, verificando se tem alguma obstrução, alguma coisa errada, e comunica a escolta, ao transporte, olha, para, que tem alguma coisa errada aqui. Né? Então, mais uma vez, trabalho preventivo. Perfeito. Seu Antônio, estamos caminhando para o final, mas eu gostaria de novamente falar com a turma aqui rapidinho, principalmente o nosso querido Matheus Paiva e o Alexandre, que chegou aqui agora também por último. E chegou mais gente. Agora estamos com o Luciano e também com a Kelly Góes. Kelly Góes, que também tem um programa aqui conosco, Gestoras da Segurança. Seja bem-vinda, Kelly, aqui no nosso programa Security Talks. Eu quero deixar o último recado, que são 2 recados, na verdade. O primeiro recado, para que você não esqueça de preencher a nossa pesquisa, que é o Panorama do Mercado de Segurança e Tecnologia. Você vai ter a oportunidade de colaborar com essa pesquisa que a Avante está desenvolvendo, para poder reunir e analisar as informações relevantes, né, e os desafios das áreas da parte de gestão. Então, é muito legal. Vamos colocar o link de novo aí para que você possa contribuir no final. E o segundo recado é referente ao nosso QR Code. Nós temos aqui do lado um QR Code que, se você encostar o seu celular, vai direto para o site da Avantia. Então, ali você consegue conhecer também todos os serviços que a Avantia oferece. Bom, estamos caminhando para o final. É uma pena, porque a gente tem aprendido muita coisa aqui, principalmente situações aí que a gente nem pensava, como a questão perimetral que ele falou da segurança. Então, realmente, são assuntos impressionantes, né? Mas vamos lá, Antônio. Então, eu queria agradecer, né, a você, Rony, sua simpatia de sempre, agradecer o nosso marketing, né, que está sempre nos apoiando através da Karen, e agradecer o nosso convidado especialíssimo com esse currículo maravilhoso. Flávio, muito obrigado pela sua participação. Em nome da Avantia, nós estamos de portas abertas para te ajudar do que você precisar. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Security Talks, viu? Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Eu acho que tudo que nós pudermos fazer para compartilhar conhecimento entre os colegas de segurança, a gente tem que aproveitar. Na segurança não existe competição. Então, quanto mais a gente compartilhar, melhor. Perfeito. Maravilha, então. Muito obrigado, Flávio, pela sua participação, sua colaboração aqui conosco. Antônio, espero que nós estejamos juntos numa próxima edição aqui do Security Talks. Vamos em frente. Muito obrigado, pessoal. Estaremos aqui ao vivo, novamente, na próxima quarta-feira, às 17 horas. Então, não deixe de seguir as nossas redes sociais, Instagram, @sigaavantia, @cthub oficial. Até quarta-feira.